Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Muitos sacerdotes, mas poucos levitas voltaram do cativeiro. Por que isto? Primeiro eu quero relatar o fato. Em todos os textos da Bíblia que mencionam este retorno, em especial Esdras, Neemias, nós encontramos essa realidade. E isso é mencionado também em outros livros, o profeta Ezequiel, na restauração no milênio. E é um fato, no retorno do cativeiro, os profetas Ageu, Zacarias testificaram aquilo, e o profeta Malaquias foi o último, pôs uma pá de cal sobre a antiga aliança que já não servia mais. Mas para a última oportunidade da antiga aliança, quando houve o retorno do cativeiro, o livro de Esdras narra na sua primeira parte o que o Esdras não vivenciou, porque ele só veio bem mais tarde. O Esdras veio, digamos assim, perto de 100 anos depois, no mínimo 80 anos depois do retorno. O início ele não vivenciou. Talvez ele nem fosse nascido naquele início com Zorobabel, mas ele registrou, baseado em todas as crônicas e registros, ele fez uma pesquisa e escreveu aquilo. Ele era bom nisso, era um escriba, e ele registrou então um pouco dessa história. E essa história está bem registrada no início do livro dele de Esdras. Lá para o fim, ele já registrou o que aconteceu com ele vivenciando. E logo depois vem o Neemias, talvez uns 3 anos depois, o Neemias vem, eu não sei quantos anos depois, mas o Neemias vem em 445 a.C., com o rei Artaxerxes, e assim a história continuou. E o Neemias faz um pouco de relato da história prévia também. De qualquer forma, é uma realidade que realça para nós. Aqui no retorno, no capítulo 2, o Esdras faz uma relação daqueles que voltaram. Não deu para fazer uma relação nominal, porque eram cerca de 50 mil pessoas ao todo. Mas ele fez uma relação de todos que estavam arrolados por famílias. Então são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. E então voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade. Esses tais vieram então com Zorobabel, Jesua, que era o sacerdote, Neemias, etc, etc, etc. E eis o número desses homens. Aí começa a mencionar. Lá para diante, na lista, a partir do versículo 21, nós temos uma relação não por descendentes arrolados de alguém que era bem conhecido, porém, aqueles que tinham ligação com a sua cidade. Não tinham ligação propriamente com pessoas, não podiam comprovar, mas com cidades. E a partir do versículo 36, os sacerdotes são mencionados. É interessante a relação dos sacerdotes.
os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. O Jesua é o mesmo Josué, e é o mesmo nome Jesus. A grafia em hebraico é a mesma, é que a vocalização é que é diferente, mas nesse caso o Jesua é o mesmo Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. Então, da família dele, quase 1.973 pessoas sacerdotes. Aí havia uma outra família muito importante, que era do Imer. Esse daqui está bem presente também na época de Neemias e deu trabalho para o Neemias, esse Imer. Ele tinha 1.052 na família dele. Depois o Pazur, outro que deu muito trabalho para o Neemias, 1.247. Era muito sacerdote, inclusive para pecar. E Arim era outra família, 1.017. Somando esses sacerdotes todos, eram cerca de 4.000 sacerdotes que voltaram do cativeiro. Isto na primeira leva, porque depois com o Esdras voltaram mais outros sacerdotes também. Então o número de sacerdotes era muito grande. Agora, a partir do versículo 40, a relação é dos levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Só os cantores, filhos de Asaf, 128. Bom, passa para os porteiros, 139. Depois, os servidores do templo, que talvez nem israelitas eram. Se a gente somar esse número aqui dos levitas, dá uns 300 e alguma coisa. 4.000 sacerdotes, 300 levitas. 4.000 sacerdotes, 300 levitas. Bem, quando o Esdras veio, teve 1.600 pessoas ao todo, nenhum levita. Eles se apavoraram, não, nós temos que trazer levita. Então vamos implorar lá numa cidade onde que moram muitos levitas, vamos implorar que eles venham. Mandou uma comissão para implorar que levitas viessem, aí umas poucas dezenas de levitas vieram. O quadro continuou com Esdras, antes de Esdras, com Neemias. O número de sacerdotes era muito grande, o número de levitas era muito pequeno. Mas por que isso? Os levitas eram inicialmente uma tribo. Foram separados da tribo mais de 20.000 levitas. Dentre esses, uma família pequena, 7.000, sei lá quantos, eram os descendentes de Arão, sacerdotes. Então, para um número grande de levitas, uma parte dos levitas eram sacerdotes, era um número pequeno. Então, era para ter muitos levitas, alguns sacerdotes. Mas quando chegou a época do cativeiro, foi o contrário. Um montão de sacerdotes e nenhum levita quase. Como é que chegou a essa situação? Bem, há muitos outros textos da Bíblia, por exemplo, Ezequiel 44, na restauração, em que Deus faz um diagnóstico e diz que os levitas foram infiéis, fugiram do trabalho, passaram o trabalho deles para escravos, que foram intitulados os servidores de Salomão, servidores do templo, e alguns nem eram israelitas, eram escravos que passaram a fazer o trabalho que devia ser feito pelos levitas. Os levitas não fizeram. Os levitas foram espalhados pela terra de Israel para assessorarem espiritualmente o povo, e eles receberiam os dízimos para o seu sustento. O povo não foi fiel nos dízimos, os levitas não foram fiéis na sua assessoria espiritual, se embrenharam por outros caminhos,
foram fazer outras coisas para ganhar dinheiro, se misturaram com os povos da terra, perderam a função, perderam a santidade e acabaram se perdendo também. E o número de levitas em atividade foi diminuindo. A realidade na época de Esdras, aquele retrato é muito triste. Agora vamos procurar entender. Quando no capítulo 44 de Ezequiel, Deus diz que vai restaurar a lei no milênio, ele proíbe qualquer trabalho de ser feito por estrangeiros. Os levitas teriam que trabalhar. Então Deus diz, os levitas foram infiéis, mas eu vou restaurar a oportunidade para eles trabalharem. O trabalho, a palavra serviço, é usada como ministério, é ministrar ao Senhor, é trabalhar na presença de Deus. O privilégio que os levitas receberam e que jogaram fora, não quiseram, porque não valorizaram. Os sacerdotes tinham títulos e cargos, e disso eles gostavam. Muita gente foi sacerdote, alguns até sem o pedigree necessário, ou seja, sem a genealogia, sem a ligação. E diz o texto que muitos dos sacerdotes procuraram o seu registro nos livros genealógicos e não acharam. Foram inicialmente considerados imundos para o sacerdócio, a menos que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim e os confirmasse. Bom, muitos queriam ser sacerdotes e ninguém que era sacerdote abria mão, porque era título, era crachá, era direito de receber oferta. Levita era para trabalhar, quase ninguém queria. Para trabalhar ninguém queria, mas para ter título todos queriam. Ser porteiro hoje, poucos crentes querem esse trabalho. Meu irmão, fique aqui cuidando do estacionamento de carros da igreja para abençoar, orientar e abençoar todos os irmãos que vêm de carro. Então, o seu ministério, o seu trabalho vai ser aqui. Poucos crentes querem, eles não querem trabalho. Meu irmão, você vai hoje sentar lá na frente, no púlpito. Que bom, hoje. Talvez eu vá ter oportunidade para falar, microfone. Sacerdote, todo mundo quer aparecer. Títulos, cargos e privilégios, direitos. Muita gente quer trabalho, pouca gente quer. Mas um dia o Senhor vai restaurar isso no milênio. O bom é que restaure em nosso meio, aqui hoje, na era da graça, a compreensão disso, o privilégio que temos de nós servirmos, trabalharmos, termos algum ministério, fazermos alguma coisa para o Senhor. É o que Deus quer que entendamos, para a gente ter o privilégio de servir, de trabalhar na obra de Deus. Então, meu irmão, queira ser um levita. Cuidado quando te oferecer a oportunidade de ser um sacerdote aí com títulos e cargos, tome cuidado. Mas se ofereça para trabalhar. É um privilégio a gente trabalhar, porque Deus está vendo tudo. O galardão será em relação ao trabalho que a gente faz e não ao título e ao cargo que a gente exerceu. Títulos e cargos não darão galardão nenhum, pelo contrário, darão condenação. Em muitas situações vão condenar a pessoa, mas o trabalho dignifica. Servir na igreja, servir aos irmãos, ser servo dos irmãos, isso é promoção. Isso é realmente valorizar a pessoa. Que você queira ser um levita, não faça como o povo de Israel, que fugiu do trabalho, entregou para escravos o trabalho. Muitas igrejas entregam todo o serviço, ao invés de haver crentes que façam espontaneamente com amor, eles pagam pessoas de fora para fazerem isso, porque os crentes não querem fazer. Que Deus nos ajude a entender isso, para sermos servos, gostarmos do trabalho para Deus, porque vai ter galardão
ao invés de só ficarmos atrás de oportunidades, títulos, reconhecimento e coisas parecidas. Deus nos dê essa compreensão, esse coração sincero, coração de servos, coração de levitas. Você tem um coração de levita?